Cena por Ayrton é o documentário do Globoplay para contar a história de Ayrton Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1, pela ótica do próprio Ayrton Senna. E neste vídeo eu vou trazer um resumo e análise do terceiro e último episódio do documentário intitulado O Sonho Interrompido. Então já te convido a ficar comigo até o final desse vídeo para você ter um resumão aí desse episódio. Se você já assistiu esse episódio, coloca aí nos comentários o que você achou. Se você ainda vai assistir também, já é uma possibilidade de você saber o que você vai encontrar neste episódio. E o terceiro e último episódio do documentário já começa no ano de 1992, de uma maneira muito alegre. Já aparece o Ayrton Senna na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, participando, assistindo ao desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Ele muito animado, no camarote. Tem imagens dele também lá na pista, né, com as escolas de samba, sambando com a bateria, com as passistas também. Então o episódio já começa de maneira muito alegre. O Ayrton Senna também, mesmo ali no meio de um momento de diversão, fora das pistas de Fórmula 1, também dando entrevistas, fazendo imagens, conversando com pessoas, até brincando, né, de que ele não precisa de bebida para ser alto astral, né? Então aparece ele num momento de muita descontração, num momento de muita alegria. Na sequência do episódio, um episódio que começa de maneira muito leve, de maneira geral, né? Mostra o Ayrton Senna sendo muito carinhoso com as crianças, recebendo crianças. O público infantil também era muito fã do Ayrton Senna, então mostra esse carinho das crianças com ele, mostra ele assistindo uma corrida de kart, inclusive do seu sobrinho Bruno Senna. Aparece ele inclusive dando autógrafo ao Nelsinho Piquet, né, filho de Nelson Piquet. E um detalhe é que o menino morava em Monte Carlo, em Mônaco, né, não falava português na época, ele só falava o inglês, mas que gostava do Ayrton Senna porque, segundo o menino, na época, ele era muito e muito bom, muito bom piloto, né? Então a gente sabe aí das polêmicas envolvendo Ayrton Senna e Nelson Piquet, mas o filho dele naquele momento era um fã de Ayrton Senna. O episódio já vai mostrar também o início da temporada de 1992. Ayrton Senna, que ainda era piloto da McLaren, ele que ficou por 6 anos na McLaren, então já começa mostrando os preparativos de Ayrton Senna para aquela temporada, com um treino classificatório para o GP do México, que foi o primeiro GP daquele ano. Então já mostra o Ayrton Senna preparando o carro, falando da sua expectativa para correr naquela temporada, né? Mas ele não começa aquela temporada muito bem, não. Inclusive o GP do Brasil, já mostra na sequência o GP do Brasil, mostra o Ayrton Senna abandonando a corrida por conta de problemas no carro também. Ele já vinha dando sinais de que não estava satisfeito com o seu carro. E no GP do Brasil, que por muito tempo o Ayrton Senna perseguiu a vitória e conseguiu chegar na temporada anterior, né, em 1991, numa corrida icônica, né, em que ele perde praticamente todas as marchas do carro. No ano seguinte ele também não vai bem, e é um começo de temporada muito bom do Nigel Mansell, que o GP do Brasil foi a terceira corrida daquela temporada e ele venceu as três consecutivas e venceu a maioria dos GPs daquele ano e foi campeão mundial. Esse inclusive foi o único título da carreira de Nigel Mansell na Fórmula 1. E surge a possibilidade do... Começa a surgir os burburinhos, né? De que Ayrton Senna poderia ir para a Williams, que era o sonho de consumo dele. Inclusive ele fala que já tinham conversas há muitos anos sobre a possibilidade dele ir para a Williams, mas que por diversos motivos não tinha acontecido. Além do mais, quem estava na Williams era nada mais nada menos que Alan Prost, né, o seu grande rival na sua história na Fórmula 1. Então tinha alguns impeditivos, né, mas já começava a se falar sobre isso. Esse sonho de ir para a Williams se aproximava cada vez mais.
né? E ao mesmo tempo mostrava também a insatisfação do Ayrton Senna com seu carro na McLaren. Tinham coisas que ele não estava gostando. Inclusive ele vai testar um carro de Fórmula Indy, né? Mostra as imagens do Ayrton Senna testando um carro de Fórmula Indy, que é uma categoria bem diferente, né, da Fórmula 1. Apesar de os carros serem parecidos, tem as suas diferenças na categoria. Então já mostra o Ayrton Senna, o ano de 1992 do Ayrton Senna, né? Começando com muita alegria no carnaval, o carinho das crianças, mas uma temporada que não foi boa para o ídolo brasileiro aí de Fórmula 1, um dos maiores ídolos do esporte brasileiro. E aí nós chegamos ao ano de 1993 e Ayrton Senna mantém o impasse se continua ou não na McLaren. O documentário deixa muito claro a insatisfação do Ayrton Senna com seu carro, com seu desempenho. Várias entrevistas, né? Inclusive a maioria delas ali o Roberto Cabrini acompanhando o Ayrton Senna, perguntando a ele sobre a permanência ou não na escuderia, né? Mas ele, pelo menos ali no início da temporada, ele tem um começo diferente, né? Porque ele também deixa claro a insatisfação à escuderia, à McLaren, e ele meio que faz contratos ali por corridas, né? Então a primeira corrida é a corrida da África do Sul, né, em que ele corre pela McLaren na temporada 93, e na sequência já aparece o GP do Brasil naquele ano, e o documentário mostra que ele faz um contrato também apenas para o GP do Brasil, né? Então, dependendo da performance do Ayrton Senna nesta corrida, poderia ser a última corrida dele pela McLaren, né? Mas aí chega no Brasil e ele consegue vencer esse GP, uma corrida com muita chuva, em que o safety car, que é aquele carro ali de segurança, precisou entrar na pista, vários pilotos bateram, inclusive o Alan Prost não foi bem naquela corrida, se não me engano o Schumacher também abandonou aquela corrida ou não conseguiu terminar. E o Ayrton Senna vence mais um GP do Brasil, mais uma boa história de GP do Brasil do Ayrton Senna. Como eu falei, em 91 ele vence uma corrida improvável, a primeira vez que ele venceu o GP do Brasil, e agora vence de novo em 1993, com condições adversas, com chuvas, com batidas, com pilotos abandonando a corrida, né, e o caminho ficando livre para ele conquistar mais uma vitória na Fórmula 1 no GP do Brasil. Infelizmente, a última vez que Ayrton Senna venceu o GP do Brasil, e foi bem emblemático, né? Porque assim que ele vence esse GP do Brasil, o povo vem o povo invade a pista, o povo abraça o Ayrton Senna, o povo comemora com ele dentro da pista, né? Então foi muito interessante essa conquista e emblemática, né? Ficou para a história, né, desse piloto brasileiro que colecionou recordes na sua carreira. Na sequência, falando em recordes, tem um outro GP que marcou e até hoje, inclusive, tem placa para o Ayrton Senna lá no autódromo, foi o GP da Europa, que na primeira volta, simplesmente, o Ayrton Senna fez 4 ultrapassagens. Simplesmente isso, 4 ultrapassagens. E você assistindo o documentário, as performances dele, as ultrapassagens que ele fazia, ou o impedimento de ultrapassagens dos seus adversários, você percebe o quanto o Ayrton Senna era um bom piloto, era um excelente piloto, era um cara que amava pilotar, era um cara que amava a Fórmula 1. Então essa corrida é uma corrida também emblemática, o GP da Europa de 1993, e o documentário também lembra com muito carinho dessa corrida vencida também pelo Ayrton Senna. Então depois aí dessa performance, ganhando no Brasil e vencendo dessa maneira o GP da Europa, o Ayrton Senna finalmente fecha um contrato para toda a temporada com a McLaren, então as coisas voltam ao normal e Ayrton Senna permanece na escuderia até o fim, pelo menos, do ano de 1993. E continuando aí falando sobre recordes, nós chegamos ao GP de Mônaco de 1993 e o Ayrton Senna conquista mais uma vitória no GP,
até hoje é o piloto brasileiro ou o piloto com mais vitórias em Mônaco. São 6 vitórias naquela pista, né, nesse GP, como eu já falei aqui, falando sobre esse documentário, é a corrida talvez mais importante, mais charmosa da Fórmula 1, porque Mônaco é um local aí, né, de muito luxo, né, de muita riqueza. E nessa corrida, o Prost abandonou, foi penalizado porque queimou a largada, então ele foi penalizado em 10 segundos, né, teve que esperar aí. E 10 segundos na Fórmula 1 é muita coisa, né? E o Michael Schumacher, né, que já começava a se destacar na Fórmula 1 nessa época, ele abandonou a corrida, né? Até o Ayrton Senna fala sobre isso, na questão da experiência, né? Porque o Schumacher estava começando a aparecer na Fórmula 1, ainda era um piloto jovem, e tudo mais, ele teria forçado demais o carro, né? Tanto é que o carro do Schumacher dá uma pane e ele precisa abandonar o GP de Mônaco. E aí Ayrton Senna, 6 vezes campeão do GP de Mônaco, um recorde até hoje. E a partir daí também o episódio apresenta mais uma das namoradas de Ayrton Senna, a atriz e apresentadora hoje, né? Adriane Galisteu. Na época era só chamada de Adriane. Inclusive teve muitas polêmicas aí por conta desse documentário. A Adriane Galisteu falou que um documentário, né, que conte a história do Ayrton Senna sem falar dela é uma mentira. Ela não tinha uma relação boa, né, com a família do Ayrton Senna por diversas questões. Até algumas pessoas dizem que a família do Ayrton Senna não gostava dela por conta dela vir de uma classe mais baixa, enfim. Mas o episódio mostra ali a Adriane Galisteu, inclusive a Adriane Galisteu acompanhando o Ayrton Senna lá no GP de Mônaco, né? E ela diz também que teria dado sorte a ele, né, de estar junto com ele ali nesses GPs, que ele conseguiu se reerguer durante a temporada de 1993. Aí na sequência vem o GP da Inglaterra, né, o GP de Silverstone, que também marcam a história também da Fórmula 1, né, porque o Alan Prost, após essa corrida, o Alan Prost aí, talvez não, o principal rival do Ayrton Senna na Fórmula 1, anuncia que vai se aposentar no final daquela temporada, e ele foi campeão da temporada 93, foi tetracampeão de Fórmula 1, então ele fala que já estava numa idade avançada. Já naquela época, em 93, ele já tinha 38 anos de idade, então ele fala que era o momento dele parar, que ele já estava ficando com uma idade avançada, que ele queria aproveitar mais a vida, e termina lá no alto, né, sendo tetracampeão mundial de Fórmula 1. E na última corrida dele, no último GP do Prost, quem venceu a corrida foi o Ayrton Senna, né? Mas aí o Prost fica na segunda colocação, mas tem uma imagem muito interessante, né, que teria simbolizado aí as pazes, né, entre Ayrton Senna e o Alan Prost. O Ayrton Senna traz o Prost para a pole ali daquela cerimônia ali de premiação, né? Levanta o braço dele, tem um abraço dos dois. Inclusive o Alan Prost diz que sentiu que foi um abraço verdadeiro do Ayrton Senna. E depois tem uma entrevista do Ayrton Senna falando sobre esse gesto, até muito emocionado, dizendo que não poderia ser diferente, né? Então o Ayrton Senna reconhecendo a grandiosidade de que era Alan Prost. Durante esse episódio também até falam pro Ayrton Senna que o Prost teria falado que ele era muito bom, né? Ele responde num tom de ironia, né? Dizendo que coisa, né? Então, mas aí a temporada 93 marca o fim da carreira como piloto, né? Do Alan Prost, né? E no final também dessa corrida, que foi o GP da Austrália, em Adelaide, tem um show da Tina Turner, né? A grande Tina Turner, uma das grandes cantoras aí mundiais. O Ayrton Senna tá lá assistindo ali praticamente do palco, ali numa visão privilegiada do show com a Adriane Galisteu. E a Tina Turner chama o Ayrton Senna ao palco, dá um abraço nele, né? E ela fala que é fã também do Ayrton Senna, né? Então assim se encerra a temporada de 1993 de Ayrton Senna. A gente pode dizer que foi a última temporada dele, porque a temporada 94 foi interrompida bem no começo,
apenas na terceira corrida. E aí nós chegamos na temporada de 1994, quando finalmente o sonho de Ayrton Senna se realiza, que era pilotar um carro da Williams, que na época era a maior escuderia, tinha os melhores carros, os melhores motores, e finalmente isso se concretiza muito também, porque como eu falei, o Alan Prost tinha se aposentado na Fórmula 1, então abriu essa vaga aí para o Ayrton Senna ser piloto na Williams. Mas justamente nessa temporada em que Ayrton Senna chega à Williams, a FIA, que é a Federação Internacional de Automobilismo, sugere não, né? Determina mudança nos carros, né? A retirada de equipamentos eletrônicos nos carros, e isso afetou diretamente no desempenho de Ayrton Senna. E aí mostra também um episódio, né, como eu já falei também aqui comentando sobre esse documentário, a boa relação de Ayrton Senna com os repórteres, com os jornalistas, né? Eu tenho uma matéria da Globo com o Ernesto Paglia e o Ayrton Senna. Começa com o Ernesto Paglia pilotando o safety car e o Ayrton Senna como se fosse uma espécie ali de repórter, né? Depois eles invertem os papéis, mas num clima de muita descontração entre os dois, né, de muita alegria. Né. Tem um momento também que mostra o Ayrton Senna, um pouco antes, na verdade, dessa cena, o Ayrton Senna com o mesmo Ernesto Paglia no helicóptero, é, e ele pergunta ao Ayrton Senna onde que ele achava que tinha mais risco, né, se era no avião ou no helicóptero, né, que era uma paixão do Ayrton Senna também. Inclusive, teve a oportunidade, já mostramos aqui, de pilotar um caça da, da Força Aérea Brasileira. O voo dele voltando do Japão foi escoltado também pelos caças da FAB, então ele tinha essa relação também com a aviação, ele gostava de pilotar, né, aquelas miniaturas, então o repórter foi muito inteligente nessa pergunta, nada mais nada menos que Ernesto Paglia também, um grande do nosso jornalismo. E ele fala que não saberia responder, né? Porque tanto nas duas áreas ali tinha um risco calculado, ele gostava muito também dessas duas áreas. E aí no GP do Brasil, de 94, né, outra vez, infelizmente, né, seria muito bom ele ter vencido esse GP, que foi o seu último no Brasil, mas quem vence é o Michael Schumacher, né? O Schumacher já começando a ser o Schumacher que a gente viu nos anos subsequentes. Até os repórteres perguntam também pro Ayrton Senna como que era a relação dele com o Schumacher. Ele fala que era apenas profissional, mas o episódio não mostra rusgas entre os dois. Acredito que não teve, né? Acredito que seja a questão também da competitividade que o Ayrton Senna tinha. Ele não gostava de perder, ele queria vencer sempre cada vez mais, ultrapassar os seus limites, né? E ele amava ser piloto também de, de Fórmula 1. E aí ele faz um apontamento, né? Porque o carro dele também ainda não estava bom com a Williams, né? Ainda estava começando, então ajustes precisavam serem feitos no carro para chegar aonde o Ayrton Senna queria, que eles tinham um contrato ali de pelo menos 2 anos entre ele e o Ayrton Senna, um contrato muito bom, se eu não me engano, de 20 ou 30 milhões de dólares por ano, né? O que até hoje também se considera um valor muito alto, né, para um atleta de qualquer esporte. Aí nós chegamos ao GP de Imola, que já desde os treinos já mostrava ali que tinha um clima pesado, que algo estava errado em relação também à segurança da pista, né? E o episódio mostra o acidente de Rubinho Barrichello também já começando a aparecer na Fórmula 1, um acidente forte, feio, né? Mas que graças a Deus não teve ferimentos graves pro Rubens Barrichello. Tanto é que 2 semanas depois ele já volta a pilotar, mas o Ayrton Senna vai lá. É o único, inclusive, que vai ver como é que está o Rubinho Barrichello no ambulatório. E teve um acidente também fatal dessa vez do Ratzenberger, um piloto austríaco também que perdeu a direção do seu carro, justamente também ali num trecho que era de velocidade alta do circuito de Imola, em San Marino, né? Ele bate quando o carro vai ao chão, ele já está desacordado, e infelizmente o piloto perdeu
a sua vida. E o Ayrton Senna mostra, o episódio mostra, né, o Ayrton Senna questionando a direção da FIA, e ele foi, inclusive, brigaram com ele, né, dizendo que a função dele era pilotar, que ele não devia estar ali no local do acidente. E justamente e esse período foi um período justamente em que o Ayrton Senna começou a liderar um movimento entre os pilotos para maior segurança dos carros, maior segurança nas pistas. E no dia seguinte foi a corrida de Imola, né, na Itália, né, e o episódio mostra isso assim de maneira muito rápida, né? Inclusive muitas pessoas falam, né, que nesse dia, inclusive, o Ayrton Senna estava com um olhar distante, preocupado talvez. Mostra uma conversa também do Frank Williams com engenheiros, né, as pessoas que eram responsáveis pela criação e pela melhora do carro, pedindo para fazer aquilo que o Ayrton Senna queria em relação a pneus, porque se algo acontecesse com ele, né, aquele profissional seria o culpado, né? E infelizmente, né, naquela corrida de Imola, acontece o que a gente já, já conhece, né, um acidente fatal do Ayrton Senna, né, foi constatada depois a morte cerebral dele. Nós perdemos um grande piloto nesta corrida, que era a terceira corrida da temporada, né? O Frank Williams, o engenheiro e mais um outro profissional foram indiciados, né? Porque a barra da direção do carro do Ayrton Senna quebrou, né? E muita gente até hoje fala sobre esse acidente, né? Se ele teria virado um pouco para o lado ou não, né? Ou se ele não conseguiu virar justamente o volante por conta da barra de direção ter quebrado, né? E isso foi fatal também para o acidente do Ayrton Senna. Aí já no final do episódio mostra que mais de 1 milhão de pessoas, eu li que chegou próximo também ali a faixa de 2 milhões de pessoas acompanharam o cortejo, né, do corpo do Ayrton Senna pelas ruas de São Paulo, e mais de 250 mil pessoas estiveram no velório dele. Até hoje esse número não foi batido. Ayrton Senna foi, né, e ainda é, posso dizer, o grande ídolo de uma geração de brasileiros, né, fãs de esporte ou não. Ele marcou a história de muita gente. Até hoje é o piloto brasileiro com mais vitórias na Fórmula 1. São 41 vitórias em 161 GPs disputados. E como eu falei, é o brasileiro, né, o maior piloto com mais vitórias no GP de Mônaco, que é um GP bem peculiar, né? Para quem já assistiu a corrida de Mônaco, é mais estreito, as ultrapassagens são mais difíceis. Então o Ayrton Senna fez história em Mônaco também, e até hoje seu nome está marcado. E o episódio termina com uma lição do Ayrton Senna numa entrevista, se eu não me engano, a entrevista que ele deu para o João Dória, né, que mais para frente se tornou político, ele falando que as pessoas viam muito a vida vitoriosa que ele tinha, né, de luxo, de muitas alegrias, mas porque ele chegou ali foi muita determinação, muito empenho, muita força de vontade e muita fé em Deus também. O Ayrton Senna sempre falava disso, né, ele tinha muita fé em Deus também para conquistar tudo aquilo que ele conquistou. Então é isso, gente. Esse é um resumo do terceiro e último episódio do documentário Senna por Ayrton. Eu gostei demais de assistir a esse documentário, né, pela ótica do próprio Ayrton Senna, conhecer um pouco mais quem era Ayrton Senna. Como eu falei, um cara muito sincero, muito direto nas suas respostas, um cara que amava fazer Fórmula 1, de pilotar carros de Fórmula 1, e que deixou esse legado, né, das pessoas sempre terem perseverança, de buscarem aquilo que elas querem, né? Por mais difícil que seja, por mais que você esteja em contextos diferentes também, como era do Ayrton Senna, né, que a gente sabe que era uma família que tinha uma condição social melhor, mas ele sempre deixou claro que, por mais que isso ajudasse, obviamente, né, a força de vontade dele em buscar ser o melhor, de chegar até onde ele queria, foi fundamental. Então recomendo, né, se você ainda não assistiu
ao documentário está no Globoplay, vale a pena assistir. Episódios leves de assistir, bem diretos ao ponto também, né, contando essa história aí do Ayrton Senna desde a sua infância, né, o sonho de ser um piloto de Fórmula 1 até chegar ao tricampeonato mundial, né, e chegou a pilotar o carro que ele queria, infelizmente por pouco tempo. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Te peço também que você se inscreva no canal, que você ative as notificações para não perder nada, que eu vou trazer aqui também resumos e análises de outros documentários, de outras séries sobre esporte também. Beleza? Então, até a próxima.